Salve, salve, nação! Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band para falar de Flamengo e Lanús. É amanhã, galera, às 9h30 da noite, lá em Buenos Aires, estádio La Fortaleza. O Mengão é favorito na sua opinião, sim ou não? Comente aqui, quero saber o que você está pensando aí. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, coloque aqui também a sua provável escalação, aquela que você acha ideal para enfrentar o Lanús, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa eu dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Amanhã o primeiro duelo entre Lanús e Flamengo. O Mengão chegou na Argentina com desfalques. Jorginho e Plata não estão à disposição de Felipe Luiz. O Flamengo já está na Argentina para a disputa da Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o rubro-negro entra em campo pelo primeiro jogo da decisão. Vale destacar que o gramado do palco da partida é sintético. A delegação do Fla desembarcou por volta das 7 da noite de ontem e seguiu para o hotel onde está hospedada. Hoje à tarde, os jogadores fazem o último treinamento antes do confronto. A atividade será no CT do Boca Juniors. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para escalar o time carioca. Ao todo, serão 4 desfalques para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Jorginho ainda não está recuperado de uma lesão na coxa e fica fora. Everton Araújo e De La Cruz disputam uma vaga. Plata, expulso na semifinal contra o Racing, recebeu 2 partidas de suspensão e também desfalca o time brasileiro. O Alacian, com dores musculares e em negociação com o Bragantino, que caminha para um desfecho positivo, é mais uma baixa. Já Saul segue em recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. O time carioca contará com 2 retornos importantes. Pedro e Varela estão recuperados e devem começar a partida. Parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Até aqui, Flamengo e Lanús se enfrentaram em apenas 2 ocasiões. Na fase de grupos da Libertadores de 2012, um empate na Argentina por 1-1 e uma vitória por 3-0 do rubro-negro no estádio Newton Santos. Caso os placares se repitam, o time brasileiro conquistará a 2ª Recopa Sul-Americana de sua história. Bom, é o seguinte, quero falar com vocês sobre esse Flamengo que já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Se complicou em algum momento no estadual, mas agora está tudo resolvido. Passou pelo Botafogo, classificado, e tem esse sonho de ganhar mais uma Recopa Sul-Americana. Mais um título como esse na prateleira. Edu Dracena, o Flamengo é favorito em relação ao Lanús ou você imagina que ele terá bastante obstáculos na Argentina? Renata, é favorito, sim, mas vai ter um pouco de dificuldade. Porque o que a gente viu do Lanús ano passado, jogando a final diante do Atlético Mineiro, a gente viu uma equipe que marca muito forte, mas com a bola nos pés teve muita dificuldade. Então, se o Flamengo impor o ritmo deles com jogadores de qualidade, eu acredito que o Flamengo possa ganhar e bem ainda da equipe do Lanús, porque é uma equipe limitada na minha visão, é uma equipe que só sabe entrar naquela catimba, aquela coisa do argentino. Então o Flamengo tendo cabeça no lugar, jogando futebol, como a gente sabe, os jogadores entendendo como é a atmosfera dessa final, eu acredito que o Flamengo possa trazer um resultado muito importante. E são 2 jogos, tem a volta no Rio de Janeiro. Uma notícia de agora, literalmente, olha, uma surpresa. O Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato com o Vasco. Ah, Renata Fã, não acredito. Que preguiça para falar do nosso Flamengo. Só falaram 4 minutinhos e já mudou o assunto, cara. Fico triste porque eu gosto tanto aí do comentário da Renata e dos outros comentaristas, mas só 4 minutinhos, cara. E que triste, né? O Felipe Coutinho, então, rescindiu com o Vasco. Nossa, que notícia triste. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão direto da Argentina. Link na descrição como créditos, canal ESPN. Vamos lá.
Tem muito da Recopa Sul-Americana. Amanhã tem decisão e é exclusivo aqui na ESPN. O Felipe Luiz pode conquistar mais um troféu com o rubro-negro. No ano passado venceu 4 taças, Libertadores, Brasileiro, a Supercopa e também o Carioca. No ano de 2024 venceu a Copa do Brasil. Amanhã é a Recopa em disputa. Olha aí, cara! Es un gran partido, una gran final, porque detrás de este partido hay mucho trabajo previo, ¿no? Porque clasificar a una copa es difícil, ganar una copa es difícil, entonces armar un equipo competitivo para clubes como Lanús también es complicado, es complejo. Entonces, bueno, llegar a este punto alto es un momento a veces único en la historia de un club. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Queremos continuar conquistando e a Recopa é um título muito difícil. Sem nenhuma dúvida, esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. É isso aí, Felipe! Bora! Amanhã e semana que vem, então, a nação vai ver aqui, tá? Flamengo é exclusivo na ESPN no Disney+. A nossa equipe já está na Argentina, já chama o Gustavo Berton e o Rafael Marques. Atualizando, então, esse dia, a Media Day, daqui a pouco tem a turma toda do Flamengo ao vivo aqui com a gente. Senhores, bom dia aí para vocês. Tudo bem, Bruno? Abraço para ti, para o Jailson, para a Mari, para todo mundo que está acompanhando o Sport Center. Bom dia, Rafael Marques. Bom dia, Gustavo Berton. Um abração para o Bruno, para a Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte. Começando cedo aqui, felizmente, né? Nosso dia de trabalho com muitas atrações ao longo da programação. Aliás, viu, os nossos produtores e editores, o Diego e o Dimas, eles são tão bons e rígidos que eles... A gente está aqui, dá uma olhada, antes mesmo dos backdrops da Conmebol Libertadores, ou seja, não chegou nada aqui ainda. Aqui, a gente está aqui numa sala, só para contextualizar, né? Na sala de hotel da concentração da equipe do Flamengo. Logo, logo, a gente vai ter alguns jogadores e o técnico Felipe Luiz para conversar com a gente. Pelo que eu ouvi por aí, E adivinha onde você vai acompanhar esse corte aqui comigo, cara? Topzera. Rossi, o Arrascaeta, depois o Bruno Henrique, e aí o Felipe Luiz pediu para um pouquinho depois do almoço ali. Ele tem um ritual, né? Ele não gosta de atrapalhar os processos, atropelar a sua própria agenda. Então, assim, ele tinha já planejado falar com a gente depois de comer, então ele vai almoçar primeiro, ele almoça cedo, o Felipe Luiz é um dos primeiros a almoçar dentro da delegação do Flamengo, juntando comissão técnica e jogadores, e depois o papo com a gente. Bom, e sobre o Felipe Luiz, Rafael Marques, ele não tem alguns jogadores, né, entre suspensões e lesões, alguns jogadores não vieram, são 4 jogadores que estão fora, o Jorginho está fora, o Wallace está fora, me ajuda, tem mais um. O Plata está suspenso. Varela. O Saul segue e fora. o Saul, também machucado. O Varela tá lá. 4 jogadores, eles não estão com a delegação, Esquece. não vieram com a delegação. E aí fica muito sobre o posicionamento do Paquetá. O que você enxerga que o Felipe Luiz pode fazer nessa partida contra o Lanús pela final da Recopa Sul-Americana em relação ao posicionamento desse jogador? Tentando pensar com a cabeça do Felipe Luiz, né? Na verdade, imagino eu que ele vai considerar esse jogo de amanhã contra o Lanús como uma partida em que o Flamengo, acima de tudo, tem que ter consistência. É óbvio que o Flamengo tem futebol de sobra para vencer o jogo, mas não perder já é uma grande vantagem. O Flamengo tem mostrado uma dificuldade de manter uma regularidade defensiva. Desde que o time titular estreou na temporada, naquela vitória sobre o Vasco por 1-0, em outros 7 jogos subsequentes, o Flamengo sofreu gols em todos, inclusive na goleada sobre o Sampaio Corrêa por 7-1 no Campeonato Carioca. Então isso mostra uma fragilidade que, obviamente, neste jogo contra o Lanús, o Flamengo não pode ter, porque vai enfrentar um adversário fatal, que não faz questão de ter a bola, marca em linha baixa, assume publicamente isso, e o Flamengo tem a necessidade de ser o protagonista. Partindo do princípio de que o fundamental é o Flamengo ter
capacidade de contenção, organização, agrupamento na equipe. Ele vai escalar 2 volantes, o Pulgar com o Everton Araújo, o Paquetá fazendo papel pelo lado direito, até em função da suspensão do Plata, é uma opção a menos por aquele setor. Arrascaeta, Cebolinha me parece um nome incontestável, e a dúvida fica sendo entre o Pedro e o Carrascal, isso para a montagem ofensiva do time do Flamengo. Eu acho que o Paquetá vai ser muito mais útil como um meio aberto pelo lado direito do que propriamente como segundo homem de meio campo. Tive a oportunidade de conversar ontem também com alguns jogadores do Lanús, inclusive o técnico Maurício Pellegrino, e me pareceu uma coisa muito clara. O Lanús sabe que o seu jogo é aqui na Argentina, é fazer o resultado aqui para tentar sofrer menos no Maracanã ou jogar com uma vantagem a pressão para cima do Flamengo. O jogo do Flamengo não é aqui, o jogo do Flamengo é no Maracanã. Mas o que você entende que seria um ótimo resultado para o Flamengo? Bom, não perder é um ótimo resultado. Vencer, eu acho que é o título encaminhado. O Flamengo tem muita qualidade para vencer o jogo aqui amanhã e, obviamente, no Maracanã. Mas o adversário vai jogar o chamado futebol reativo. E no futebol, Berton, é muito complicado você ter a responsabilidade da bola, ter a posse o tempo todo, ser o propositor. É muito mais fácil você jogar pelo erro. E o Lanús sabe disso. Foi assim que ele eliminou o Fluminense. Assim ele ganhou, embora tenha sido nos pênaltis, a Sul-Americana em cima do Atlético no ano passado. Então já tem uma certa casca de como enfrenta equipes brasileiras. Sabe da força do Flamengo e não vai tentar evitar que o Flamengo jogue. Bom, tá chegando o backdrop, então daqui a pouquinho os jogadores do Flamengo estão chegando por aqui também, pra gente começar as entrevistas, e claro que a gente volta dentro do Sport Center e dentro da programação da ESPN. Bruno, um abraço pra ti, até daqui a pouco. Muito bem, nação! Resolvi esperar aqui até o fim do programa e trazer neste vídeo ainda as entrevistas dos jogadores. Será que Felipe Luiz falou? Vamos ver aqui agora, galera, nessa reta final do programa Sport Center. Vamos lá. Treinador, então, 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta Copa pode chegar agora, a Recopa Sul-Americana. A gente veio aqui para ganhar, para tentar conseguir um bom resultado, assim como eles também, para depois a volta lá no Maracanã, que seja um pouco mais tranquila, por assim falar, mas não tem jogo tranquilo, menos uma final, então é isso. A gente também estamos nos preparando para que seja um jogo bom. Obviamente a gente está, tanto eles como nós, estamos no começo da temporada, ainda a temporada recém começa, então eu acho que vai ser um grande jogo porque é uma final e tem muito para disputar. O mais importante é manter o que a gente vem mantendo e fazendo durante os jogos e sabendo um pouco, mas é uma equipe que tem grandes jogadores. Se não me engano, tem um camisa 10 muito bom, né? Eu assisti essa final e vi que é uma equipe muito qualificada, uma equipe que briga muito, então será uma grande final. O ano recém começa e temos essa final agora tão importante para nós e para a história do clube que seguramente vai fazer muita diferença no futuro. Final é o motivo, né, do futebol, né, que motiva a gente a conquistar grandes coisas, é a final. Então é mais uma final com a camisa do Flamengo. Estou muito ansioso, muito feliz de estar em mais uma grande final com essa camisa. Contra o Flamengo, óbvio, cada time mostra mais energia, mais predisposição na hora do jogo. E contra o Flamengo também, os times também se fecham muito atrás, então faz muito difícil entrar em espaços curtos. Uma equipe diferente vem de uma forma contra a gente e onde dificulta bastante o nosso posicionamento, nossa forma de jogar. Mas estamos perdendo agora a Supercopa com o Corinthians, no Carioca agora estamos classificados nas semifinais, então óbvio que tem um extra essa pressão, para assim falar, mas a gente está acostumado, a gente joga defende o Flamengo sabemos que sempre tem que disputar essas coisas e disputar uma final dessas é porque a gente foi campeão no ano passado, então tentar fazer um grande jogo aqui, um grande jogo no Maracanã para que o clube possa conquistar sua segunda Recopa na história. A responsabilidade aqui no Flamengo é constante todo dia, independente da equipe que a gente enfrenta, no campeonato que a gente joga, e perdemos a Recopa, a Supercopa, e onde o mérito foi para o Corinthians, uma equipe que está crescendo, muito qualificada, com grandes jogadores,
um grande técnico também, que foi nosso técnico aqui, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Então a gente entende e respeita o momento que o Corinthians teve e venceu, mas agora é olhar para frente e olhar o que a gente tem para conquistar esse ano. Vamos direto para lá, então, porque a gente acompanhou já o trabalho do Gustavo Berton e do Rafael Marques, ouvindo o Bruno Henrique e o Rossi, né? Mas a gente volta com os dois porque segue o Media Day e a gente vai ao vivo com os dois por lá. O Bruno Henrique, vamos falar a verdade, estava mentindo. Vai falar que tá ansioso? Quantas finais tem o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo? Ele foi bem respeitoso com o Lanús, né? Você tá uma nessa. grande equipe. Você tá nessa de falar de mentira dos últimos Porque eu tava dias. pensando aqui, acho que títulos são 15. Não é? A maioria... 17. Então, são mais de 20 finais. Ah, sim. Perdeu algumas, né? A maioria o Flamengo ganha, né? Claro. Tem vencido, mas assim, tem uma outra aí de Recopa, de... Agora, Supercopa. A Supercopa, uma Libertadores, um estadual pro Fluminense. De cabeça, eu acho que são 25 finais. Eu não tenho certeza absoluta, meus amigos, mas acho que é isso. E ele ainda fica ansioso e nervoso, hein, o Rafa e Berton? Curioso de tudo, né? É que ele também não costuma decidir muito em final, né? Ele treme, não faz gol, não dá assistência. Não faz gol. É um jogador que cresce muito em decisão e é uma das esperanças do Flamengo. Bom, você aposta no Bruno Henrique nesse time. Quem seria o companheiro dele, na sua opinião, nesse time do Felipe Luiz para esse jogo de quinta-feira? Eu aposto mais no Bruno Henrique no jogo da volta do que nesse jogo. Eu acho que o Felipe Luiz vai... a dúvida dele é mais conceitual. Se ele quiser, e eu acho que é o mais plausível para o jogo de amanhã, Berton, Bruno, Jailson e Mari, colocar o Flamengo mais fortalecido no meio-campo, ele precisa jogar com 2 volantes, e aí a dúvida passa a ser quem joga com o Cebolinha na frente, se é o Carrascal ou se é o Pedro. Acho até que é jogo para Pedro, para segurar a linha defensiva, para evitar que o Lanús tenha muito espaço na intermediária, para que haja uma condição favorável para o Flamengo construir o cenário que lhe é favorável. Agora, para o jogo da volta, eu cacifo que Bruno Henrique começa no Maracanã, por causa dos momentos decisivos, pela história, pela trajetória dele, muito habituado a fazer a diferença em decisões. Está chegando aqui Georgian de Arrascaeta. Talvez tão importante quanto o Bruno Henrique nessa trajetória toda da equipe do Flamengo. É outro tricampeão de Libertadores pelo Flamengo. Acabou de entrar aqui na sala, vai atender os nossos colegas da ESPN. Vamos explicar para o fã de esporte como é que funciona isso, né? O Media Day, o Bruno foi muito generoso, né? O ESPN Day aqui. Estamos nós, a equipe do Brasil, e também a equipe da ESPN da Argentina. Estamos posicionados em setores diferentes da sala, cada setor com o seu respectivo backdrop, e aí nós temos uma combinação em que a gente alterna o momento em que entrevista os jogadores do Flamengo, dividindo com os companheiros da ESPN aqui da Argentina. Nesse momento o Arrascaeta chega e atende ao repórter da Argentina, mas fique tranquilo, fã de esporte brasileiro, porque já o Arrascaeta fala com a gente também. Dormiu um pouquinho mais tarde, até um pouquinho mais tarde, ele ia chegar na primeira leva, acordou agora há pouco, vai atender a ESPN daqui da Argentina e depois a gente vai poder conversar com o Felipe Luiz, esse que é um pouquinho depois do almoço. O Felipe Luiz tem alguns rituais, né? E aí depois o Flamengo treina ainda hoje, né? 13h30 da tarde o Flamengo tem treino lá no CT do Boca Juniors. Vai ser o último ajuste que o Felipe Luiz vai fazer para esse jogo da final contra a equipe do Lanús. Não deve ser um treino muito forte, muito puxado, né? Normalmente não funciona assim em vésperas de jogos. Mais uma questão de posicionamento. Imagino que a bola parada, que é uma coisa que Felipe Luiz massifica muito. O Flamengo tem um ótimo expediente ofensivo na bola parada. Então, mais uma vez, deve fazer parte aí do planejamento, da execução do treino de hoje à tarde no CT do Boca Juniors. O Flamengo pronto, né? Mas retomando o raciocínio anterior, penso eu com um pouco mais de um olhar para a compactação, para a ocupação do espaço, sabendo que o que se decide mesmo é no jogo da volta, no Maracanã, diante do seu torcedor. O Flamengo podendo apagar a impressão deixada na Supercopa do Brasil. Debatemos isso hoje, né, com os entrevistados, conversamos com o Bruno Henrique e com o Rossi sobre essa situação. Os jogadores sentem intimamente essa necessidade de dar uma resposta ao torcedor. Nada melhor do que uma competição continental para poder apagar a frustração da competição nacional, né, Berton? Não sofrer gol, você diria que é o pensamento mais
prioritário do Flamengo nesse momento, até para conseguir, bom, claro, se levar o resultado de empate, mas o Flamengo tem sofrido mais gols que na temporada passada, por exemplo. Proporcionalmente, sim. Eu acho que não tomar gols é o primeiro passo para o jogo de amanhã. E talvez isso fortaleça essa ideia de você ter um time com 2 volantes e 2 meias. Além de espelhar o modelo posicional do adversário, porque o Lanús joga no 4-2-3-1, mas marca no 4-4-2. O Marcelino Moreno, que vai para o jogo, conversou com você ontem, né? Vai para o jogo. Ele não tem responsabilidades defensivas, fica mais à frente, provavelmente ao lado do Walter Bol, porque o Rodrigo Castilho está fora do jogo. A tendência é essa, não vem participando ultimamente. É outra dúvida que é alimentada na equipe argentina. Você sabe que o Castilho e o Moreno juntos são responsáveis por 7 dos 12 gols que o Lanús fez em 2026 em 6 partidas oficiais. Então é muita coisa não ter um dos dois, né? Mas o modelo de jogo do Peregrino não muda. E o Flamengo sabe disso. De repente, Felipe Luiz colocando uma equipe com o meio-campo mais fortalecido, parelha o jogo com o adversário. Querdoss, que é um zagueiro experiente da equipe do Lanús, e ele diz que uma das estratégias que a equipe pretende adotar para esse jogo contra o Flamengo é a mesma, por exemplo, contra o Fluminense no ano passado pela Copa Sul-Americana. Aguentar a pressão de 45 minutos iniciais, o Fluminense realmente pressionou muito aquele jogo, e não parar de perseguir o gol. Aí o Lanús consegue o gol no final da partida e leva para o Maracanã um resultado de vitória e elimina o Fluminense naquela ocasião. Você sabe que o Flamengo tem um outro desafio amanhã, né? Que é apagar a má imagem deixada em jogos na Argentina em 2025. O Flamengo esteve 3 vezes por aqui em jogos da Libertadores e não venceu nenhum. Muito importante o Rossi nesses jogos. Exatamente, principalmente contra o Estudiantes, né? O Flamengo perdeu para o Estudiantes, mas ganhou nos pênaltis. Na fase de grupos tinha empatado com o Central Córdoba e na semifinal empatou com o Racing. Em 3 jogos aqui, o Flamengo fez 1 gol. Então essa imagem do Flamengo performando abaixo do que pode, jogando em solo argentino, ela ficou meio que estática do ano passado para esse ano. Precisa mudar esse contexto no jogo de amanhã. É bem verdade que o adversário de amanhã tem menos recursos que os outros 3. É menos time. Mas manteve a equipe campeã da Copa Sul-Americana. Tem a questão do entrosamento. Não tem nenhum jogador do time que ganhou a Sul-Americana ano passado que saiu do Lanús. Então, sabe que na mais rasteira das possibilidades, uma equipe entrosada, o Flamengo vai pegar amanhã. A equipe do Lanús não divulgou a quantidade de ingressos vendidos para esse jogo. A expectativa é do La Fortaleza com o estádio cheio. A Comebol também não tem esse número, né? Então o Lanús está escondendo o número de ingressos vendidos, mas a tendência é realmente de casa cheia. E também a nossa esperança e expectativa é de ver mais torcedores do Flamengo hoje também pela cidade, né? Que cheguem nesse pós-carnaval também para acompanhar o time. Circulando aqui por Puerto Madeiro, nós estamos no hotel do Flamengo, né? O Flamengo está concentrado no hotel que fica em Puerto Madeiro, que é o bairro mais luxuoso, conhecido de Buenos Aires, mundo afora, grande ponto turístico, muita circulação de turistas. Então, a expectativa é que a gente encontre mais rubro-negros hoje ao longo do dia. Você falou sobre a questão do Lanús não divulgar os seus ingressos vendidos. É impressionante a maneira como a imprensa argentina trata o jogo de amanhã. O Olé, que é um diário hiper conhecido, especializado em esportes, principalmente futebol, na sua página oficial tem uma aba para cada clube. Se você clicar lá na página do Olé, dedicada ao Lanús, a última notícia é de 34 horas atrás, que era a possibilidade do Castilho ficar fora do jogo e do Marcelo Moreno jogar contra o Flamengo amanhã. A própria imprensa argentina não dá ao Lanús um espaço compatível ao fato de ser um finalista da Recopa Sul-Americana. Coitado do repórter que vai ter que trabalhar com o Lanús durante a partida, vai ter que cavocar informação. Não sei quem vai ser, tem uma ideia, não? Não faço ideia de quem seja, mas já tem a minha solidariedade prévia. Pois é. Nesse momento, o Arrascaeta está atendendo as nossas mídias sociais, né? Com o Arthur. Daqui a pouquinho ele vai aqui atender o Rafa Marques na entrevista. Flamengo treina às 13h30 da tarde e amanhã o jogaço na ESPN Flamengo e Lanús, ou Lanús e Flamengo, né? Primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Bruno, contigo. Berton, então a gente vai acertar aí, vocês vão se organizar, acertar a iluminação, áudio, tudo para a entrevista do Arrascaeta ser dentro do F-Show. Exatamente. Tá? Porque ele vai chegar aí, precisa se posicionar, acertar o enquadramento, então já fica dentro do F-Show. Finalzinho de programa Sport Center, eu esperei até o programa terminar, cara. Vai começar agora o F-Show e depois eu trago aqui outro corte ou então em outro canal nosso essa entrevista com a Arrascaeta, valeu? Vai ter também uma entrevista com o Felipe Luiz hoje, depois do almoço, lá na Argentina, e eu vou trazer ou aqui no canal Marcos Flá, ou no Flá React, ou então no Fute React. Inscreva-se lá, cara, nos outros canais para vocês não perderem nenhum corte. Estou de olho em tudo aqui
para trazer para vocês. Valeu, galera! Muito bem, dito isso, que vídeo top, bem informativo, né, para você aí que gosta de acompanhar todas as notícias do nosso Mengão, para você que gosta daquela prévia, daquele pré-jogo. Então já começou o pré-jogo aqui, cara. Hoje, quarta-feira, já começou o pré-jogo, o jogo é amanhã, mas vamos aqui ficar de olho em tudo para trazer para vocês todas as informações de última hora, valeu? Deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho e até mais. Valeu, galera. Fui!